Eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu preciso que vocês prestem atenção no que eu vou ensinar para vocês hoje. É algo que vai transformar teu ministério, tua família, tua igreja e a maneira de você se comportar diante a situação do pecado de amargura. É sobre isso que nós temos que nos concentrar nesse momento. Nossas igrejas, nossas famílias, nossos relacionamentos estão sendo destruídos porque não sabemos tratar com o pecado da amargura. Não sabemos identificar e nem se colocar diante Jesus para assim termos isso arrancado, tratado. E hoje eu quero falar para vocês sobre o momento em que eu parei para analisar sobre este pecado, sobre essa condição humana, sobre esse sentimento, a amargura. Enquanto estava fazendo um curso prático no Centro de Aconselhamento Profissional, e depois de mais de 2 décadas pastoreando, notei um fator importantíssimo na transformação das vidas. Preste atenção, hoje eu trago um antídoto para esse veneno que está nos matando por dentro. A amargura, ela tem que ser confrontada por intermédio do que está escrito na palavra de Deus. Nós pedíamos que as pessoas lessem Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Também Mateus, capítulo de número 18, versículo 21 ao 35. E também que essas pessoas que entravam no aconselhamento, que elas lessem Efésios 4, versículo 29 ao 32, em oração, e depois tomasse alguns dias orando e pedindo que Deus lhe revelasse qualquer pessoa contra a qual tivessem cultivado amargura ou raiva, por pouco que fosse, e fizessem uma lista com esses nomes. A princípio, a maioria dos aconselhados podiam somente pensar numas poucas pessoas que eles precisavam perdoar. Porém, ao refletir, orar e esperar diante de Deus, eles vieram a reconhecer que havia muitos contra os quais eles tinham criados raízes de amargura. Queridos, este pecado entra tão sorrateiramente em nossas vidas que muitas vezes nem notamos que ele existe. A menos que, periodicamente, permitamos que Deus faça um inventário completo, provavelmente não teremos uma atitude séria com relação a entregarmos nossos corações totalmente a Cristo. Na dependência da força de Cristo, nós pedimos que essas pessoas que estavam passando por esses aconselhamentos, eles escolhessem perdoar e, diariamente, orar pelas pessoas que os feriram.
Os milagres acontecem quando os crentes permitem que Deus sondem as profundezas do seu coração. Não somente a superfície, eu vou falar de novo. Os milagres acontecem quando os crentes permitem que Deus sondem as profundezas do seu coração, não somente a superfície. Embora para alguns dos aconselhados isso tenha levado certo tempo e muitos passos, os milagres foram indescritíveis. Sua alegria retornou, Deus foi glorificado e o Espírito Santo começou uma tremenda e nova obra em seus corações, famílias e igrejas. Porém, havia sempre um ponto importante. Eles tinham que ser honestos sobre sua falta de perdão e parar de justificá-la e escolher perdoar diariamente através do poder de Cristo que habitava neles. Meu amigo, você deve fazer a mesma coisa. Pela graça de Deus, você pode mudar e vencer suas fraquezas, como está em 2 Coríntios 12:9. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mostra para Ele a tua fraqueza, conta para Ele a tua fraqueza, pede a Ele que mostre a você quem são as pessoas que conseguiram te ferir de uma maneira a qual fez com que dentro de você entrasse esse sentimento de amargura, de falta de perdão. Lendo esses textos, orando em oração, pedindo ao Espírito Santo para te mostrar e se colocando na dependência da força de Cristo, pedir força para os perdoar e orar os abençoando todos os dias. Eu tenho certeza que se você fizer isso, se você começar a fazer reuniões de oração em que todos estão concentrados em ter o ódio tirado do seu peito, a amargura e o falso perdão, esse princípio de se reunir todos em leitura desses textos e orando, pedindo direção do Espírito Santo para que eles vejam todas as pessoas que os feriram e fazer uma lista, os abençoando, orando por eles, liberando perdão. Isso vai fazer com que essa igreja, essa família, essa pessoa seja impactada de uma forma muito extraordinária. Ela vai começar a ter as revelações de tudo aquilo que tem implantado amargura, que entrou sorrateiramente na sua vida, entrou sorrateiramente na família, entrou sorrateiramente dentro da comunidade, dentro da igreja. E isso vai te dar o respaldo para começar a lutar. Está na hora de tratarmos e arrancarmos a amargura e falta de perdão. Filipenses 4:13, tudo posso em Cristo, porque Ele me fortalece. Então você pode sim perdoar, você pode sim se ver livre dessa amargura, você pode sim estabelecer um grupo de oração dentro da tua comunidade de fé, dentro da tua igreja e levantar um propósito de oração com essas pessoas que você vai ver que estão amarguradas, que não conseguem liberar perdão, que tem ódio de outras pessoas. Você vai ver essas cadeias caindo, você vai ver libertação acontecendo, milagres vindo de encontro a essas pessoas, vidas financeiras sendo destravadas, famílias sendo curadas no âmbito dos relacionamentos, igrejas sendo avivadas.
arrancadas, porque começou um avivamento, e esse avivamento, ele começa purificando o seu coração. A palavra do Senhor, juntamente com o Espírito Santo, vai revelar as raízes de amargura e te dará as armas corretas, as ferramentas necessárias para que essas raízes sejam arrancadas daí, sem que deixe resíduo de dor, sem que deixe danificação. Você será curado. Não perca a oportunidade de aprender sobre como liberar o fluir do avivamento. Nós estamos vendo os 24 impedimentos do avivamento, os 24 obstáculos, e todo esse conteúdo vai ser disponibilizado para vocês que estiverem no grupo do WhatsApp, na Escola Profética Efatá. Link vai estar na descrição.